Querido Deus, soberano Pai que estás no céu, em nome de Jesus, ó Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos a Ti. Senhor, agora o Teu servo vai ministrar a Tua palavra, a Tua noiva está aí diante do Senhor. Tu sabes, Senhor, o que precisamos ouvir nesta noite. Fala segundo a Tua vontade, Senhor, para que a Tua igreja tenha o rumo certo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no Salmo de número 133. Quantos irmãos encontram o texto? Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, o grande privilégio de estar juntamente com a noiva do Cordeiro uma vez mais. Louvo a Deus pela vida do pastor Jorge. Esse é o Senhor, Deus abençoe, o privilégio de estar aqui essa noite. Também o pastor Alberto, Deus abençoe, já Deus ontem à noite. Irmão Itamar também, Tamir, perdão, Deus abençoe. Eliel e Eloir também, que estão aí louvando ao Senhor Jesus, graças a Deus. E eu estou privilegiado demais já por esse ciclo de oração abençoado aí que nos convidou. Foi através do evangelista irmão Osair, estamos aqui nessa noite. Não sei quem foi o canal das irmãs aí, o pastor aqui, e podemos estar aqui. Mas também estou alegre demais que a minha esposa pode estar conosco também nesta noite, uma vez mais. Nem sempre ela pode estar com a gente. E veio também meu filho, a minha nora, meu pai, presbítero irmão Osmar, lá do Rio Grande do Sul, na cidade de Gravataí, irmã Leni, minha mãe, presbítero irmão Márcio, meu irmão, Adriana, minha cunhada. Os irmãos se deslocaram lá de Gravataí para estar aqui conosco nesse trabalho também. Fico alegre demais. E Jesus é bom nas nossas vidas. Os irmãos encontraram o texto, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Sente adorando o nome de Jesus Cristo. Louvado o nome de Jesus, irmãos. Também nessa noite não pôde estar conosco a minha filha, e ela está na área da saúde. Ela está fazendo um curso hoje também aqui no Arroio do Silva, então não pôde estar conosco, mas louvo a Deus também pela caçula que está uma moça, mas também louvamos a Deus pela vida dela. Graças a Deus. Irmãos, o tema que as irmãs escolheram aqui, ontem à noite nós ministramos, falando a respeito então das 10 virgens. E hoje, pastor Jorge já entrou no texto da mensagem, e eu me alegrei porque eu vi Deus trabalhando, e o pastor Jorge nessa noite frisou muito bem sobre a necessidade de termos olhos sobre a nossa vida. E foi o que Deus colocou em meu coração, irmãos. Eu confesso à noiva do Cordeiro que, enquanto orávamos a Deus, buscando de Deus uma palavra, junto ao tema, junto com a noiva do Cordeiro nesse trabalho, eu fiquei questionando, falando, buscando, tentando entender o querer de Deus às nossas vidas aqui neste lugar. E aí, irmãos, Deus calou em meu coração esta mensagem dentro do texto do livro de Salmos, no Salmo de número 133. E aí eu comecei a falar com Deus e tentando entender, Senhor, mas está falando sobre noivo, está falando sobre arrebatamento, está falando sobre a preparação da igreja. E aí o Espírito de Deus fez cair em meu coração que para nós ouvirmos o brado do noivo, quando nós ouvirmos este brado à meia-noite, ouve-se o brado, aí vem o novo noivo. Existe um momento de preparação às nossas vidas, até ouvirmos o soar das trombetas. E quando isso acontecer, irmãos, temos que estar preparados e bem atentos para podermos juntos ali na glória cantarmos o hino da vitória. O Salmo de número 133, irmãos, a Bíblia Sagrada dos Salmos tem muitos autores, tem alguns autores, e o Salmo de número 133, um autor anônimo, alguns sugerem que tenha sido Ezequias que escreveu o Salmo de número 133.
133. Devido, então, nós digamos que tenha sido Ezequias que escreveu o Salmo 133, ele começa falando ali: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia! Quando a Bíblia Sagrada está falando sobre união, nós entendemos que existe uma preparação no meio da igreja, existe uma preparação dos escolhidos, dos eleitos. Eu ainda frisei ontem à noite que as bodas, quando é realizada uma festa, o noivo, os irmãos que estavam aqui vão lembrar, eu ainda falei que o noivo tem que providenciar até mesmo o vestimento dos convidados que são convidados a estar nas bodas, para estar neste casamento. E aí não é diferente na atualidade dos dias de hoje, irmãos, quando nós entendemos que o Senhor está preparando uma noiva na face da terra. Ele está dizendo ali, quando o salmista disse: e o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Graças a Deus que neste lugar a igreja está unida, graças a Deus que a igreja está junta trabalhando, e por isso que um ano se passou e a festa está sendo realizada. Mas infelizmente em muitos lugares, e nós vimos aí, irmãos, que já não existe mais o grande princípio da união. É cada um com si, ninguém mais se respeita, ninguém mais se entende, e tentam tirar proveito de qualquer situação. Mas agora, irmãos, num lugar como esse, nesta noite, nós vimos uma igreja, desde o momento que entramos por esta porta, uma igreja que adora, que busca. Então quer dizer o que, irmão? Que a união e a graça do Senhor está repartida sobre os filhos do Senhor. Aleluia. Agora, irmão, infelizmente existe gente, irmão, que não se preocupa em ter união, não se preocupa em ter comunhão com o irmão, não se preocupa em ter uma boa convivência, ter uma boa vivência. Eu sei, irmão, você pode estar pensando: irmão Paulo, você veio aqui pregar num trabalho de ciclo de oração e trazer uma mensagem talvez um pouco temperada, que nem essa. Ei, irmãos, já falei ontem e vou dizer hoje de novo: eu tenho um compromisso diante do Senhor, com todo respeito ao pastor, com todo respeito aos obreiros, mas eu tenho um compromisso diante do Senhor nesta noite. Não vim aqui para ofender ninguém, mas eu vim aqui para falar que o Espírito Santo tem colocado em meu coração. E deixa eu ver nessa noite, quantos querem ouvir, quantos querem receber de Deus nesta noite? Pode abrir teu coração, pode te preparar diante do Senhor, porque eu venho nesta noite uma mensagem de Deus para a tua vida, para que venhamos ficar alertas, para que venhamos ficar atentos, porque muito em breve vamos ouvir o clamor de alguém dizendo: aí vem o noivo está chegando e vai vir buscar sua noiva. Aleluia! Mas então, como estava dizendo, irmãos, existe hoje na atualidade muita gente que não se preocupa em ter união. Ele parece que tem prazer, irmãos, de fazer com que o companheiro fique desacreditado. Tem muita gente, irmão, que não tem prazer em ver o irmão ser abençoado. Agora, irmão, eu quero dizer para você que quando a igreja de Cristo, ela está preocupada e olha para o companheiro, olha para a companheira, olha para o irmão que está do lado e entende, veja a necessidade dele, e quando vê o pastor ali clamando, intercedendo, quando ele vê as ovelhas intercedendo, ele está pronto para dizer assim: ei, eu vou caminhar contigo, eu vou colocar a tua cruz junto no meu ombro e nós vamos andar junto, porque o objetivo não é chegar primeiro, o objetivo é chegarmos juntos ali na glória, entrarmos pelas portas e cantarmos o hino da vitória. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Agora, irmão, por que união é tão importante no meio da igreja? Por que união, irmãos, ela é tão importante para o povo de Deus? Primeira coisa que a igreja é importante, existir união no meio da igreja. Ela faz, irmãos, a igreja de Cristo, ela é um exemplo para o mundo. Aleluia. E outro detalhe, irmão, ela ajuda a igreja, além de ser um exemplo, ela está aqui, irmão, para aproximar aquele que está longe, aproximar ele do Senhor. Então, quando existe união, existe amor. Quando existe união, existe preocupação. Quando existe união, o povo vai marchando, vai andando. E como eu já falei, se alguém para no caminho, se alguém está desanimado, a primeira coisa que vai acontecer
acontecer, Ele vai estender a mão e vai dizer: ei, não desanima não, continua andando, continua marchando, porque nós vamos chegar junto e vamos cantar o hino da vitória. A segunda coisa, irmão, que é a necessidade e é uma grande importância de ter união no meio da igreja. Porque quando existe união, irmãos, Ele nos faz sentir bem no estar na casa do Senhor. Porque, irmãos, quando nós vimos a união no meio da igreja, nos faz sentir bem, porque às vezes passamos um dia conturbado, atribulado, muitas vezes no cotidiano nos traz consequências, perseguições, afrontas a nossas vidas, mas quando existe união no meio da igreja, nós lembramos, nós chegando no final do dia e é hora de ir para o culto, e nós nos preparamos, porque temos o prazer, pastor, quando nós chegamos na porta, quando o recepcionista está ali, ele estende a mão e diz assim: a paz do Senhor, que bom que você veio na casa de Deus. Irmão, nós já sentimos prazer em entrar neste lugar, porque já somos impactados pela glória, pela graça e a bondade do Pai. Quando existe união, e aí sabe o que traz isso, irmão? Aí Ele traz para nós um gozo e já uma lembrança do que está reservado para nós ali na glória. Um lugar onde não vai ter pranto, um lugar onde não vai ter dor, um lugar onde vamos ter gozo e alegria. Ai, irmão, nós vimos tanta coisa acontecendo, temos que trabalhar no cotidiano, temos o dia a dia, nós vimos tanta coisa acontecendo, reunimos junto com os colegas e temos ali no convivência do trabalho, já ouvimos tanta bobagem, ouvimos tanto palavrão, ouvimos tanta coisa que desagrada a Deus. Então, quando tem união na igreja, é bom estar aqui, sabe por quê, irmão? Lá fora tem palavrão, mas aqui tem adoração. Lá fora tem tudo que não presta, mas aqui o povo adora. Aleluia. E a terceira, irmãos, coisa que acontece quando tem união no meio da igreja, ela nos revigora, porque chegamos aqui, por mais cansado que estejamos, por mais, irmãos, cansado que estejamos, nós olhamos para o nosso irmão e entendemos que ele está aqui também trabalhando para ir morar no céu. Aleluia. Uma vez, irmãos, alguém disse para mim: Dom João Paulo, tu quer dizer que, então, desse teu ponto de vista, nós temos que concordar com tudo e com todos? Não, não, irmãos, bem pelo contrário. Jesus fez um mais gordinho, mais baixinho, outro mais comprido, um outro mais pretinho, outro mais branquinho. Jesus fez cada um com um pensamento, cada um age de um jeito, cada um tem uma linha de raciocínio. Mas agora, eu vi aqui os músicos aqui tocando. Agora me diga uma coisa, irmão, dentro de um acorde musical, quantas notas existem? E quando isso acontece, irmão, olha a harmonia, olha que coisa linda fica. É nota, é acorde que se multiplicam junto ali, e se unem e tem uma melodia gostosa para os nossos ouvidos. Ei, irmão, do jeitinho que você é, da forma que você é, mas, irmão, buscando a presença de Deus, adorando o nome do Senhor, Deus vai movendo a tua vida, vai preparando, e cada um pensando de uma forma, sendo trabalhado por Deus, do jeitinho que Ele é, mas se torna uma bênção na mão do Senhor. Aleluia. Quando então, irmãos? Aleluia. O salmista, ele disse aqui no verso 2: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, e a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. Aleluia. Pastor frisou aqui, falou bastante bem bonito sobre o óleo. Aí caiu no meu coração, o Espírito de Deus fez eu entender que o que Ele tinha colocado realmente era o que não era para mim fugir. Porque eu sou bem sincero, irmãos, eu pensei até umas 2 vezes, depois que eu dobrei meu joelho aqui: Jesus, eu vou mudar a palavra, mas quando o anjo da igreja, ele usou esse texto, eu pude entender, não é Deus o negócio, porque, irmão, Deus nesta noite, irmão, Ele tem óleo preparado para mim e para você. Ele tem óleo que vai descer da oliveira verdadeira para mim e da tua vida. Ele tem óleo, irmão, para curar feridas. E nesta noite, irmão, nós poderíamos colocar num tema nesta mensagem, aleluia. E o tema dessa mensagem nesta noite seria o óleo que cura. O irmão Paulo está falando em encher. Por que é o óleo que cura?
Porque o mesmo óleo que enche, o mesmo óleo que revigora, é o óleo que cura as feridas também. Aleluia! E quando nós falamos em óleo, irmão, nós lembramos de unção. E o óleo, irmãos, é o mesmo óleo que nós vimos na Bíblia Sagrada que Moisés usou para ungir Arão, que foi o primeiro sacerdote, os primeiros sumos sacerdotes da Bíblia Sagrada. Foi o mesmo óleo. E quando nós lembramos em óleo, irmão, quando nós lembramos do sumo sacerdote, e quando nós falamos em óleo, eu quero lembrar também de pastor de ovelha. Por que, irmão? Você vai lembrar, vai perguntar assim, sabe por que eu lembro de pastor de ovelha? Porque na região da Palestina, irmão, o pastor de ovelha, ele tem que carregar pelo menos duas coisas. O pastor tem que carregar pelo menos duas coisas. O pastor tem que ter: numa mão ele carrega o cajado, na outra mão e no seu alforje tem que ter óleo e cajado. O pastor tem que ter nas suas mãos. Então nós vimos aqui, irmãos, que lá na região da Palestina, quando o pastor de ovelha, ele está carregando ali o óleo, ele está carregando o cajado e conduzindo o rebanho do Senhor. Para que serve o cajado, irmão? Aquela vara, numa volta na ponta, como você já conhece das ilustrações. Para que serve o cajado? O pastor, ele carrega o cajado, porque em determinados momentos, quando a ovelha está se dispersando, ele vai lá com o cajado e diz para ela: ó, para aqui, porque o rebanho está reunido neste lugar, para por aqui, entra por este caminho, porque o rebanho está andando para cá. Aleluia! E quando ele vê a ovelha caída dentro do buraco, ele não precisa descer no buraco, ele chega em cima e olha a ovelha caída, e ele estende o cajado e tira a ovelha do lugar que ela está e traz de volta para o redil, traz de volta para o abrigo. Aleluia! Agora, irmãos, quando nós vimos aqui que o pastor de ovelha carrega óleo, e eu fui buscar entender por que pastor de ovelha ele tem que carregar óleo na região da Palestina. Lá na região da Palestina, irmãos, você sabe também que a ovelha, ela não come qualquer tipo de pasto. A ovelha não come pastagem muito alta. A ovelha não come pasto seco. A ovelha só come pasto novo, verdinho. Ele não come qualquer coisa, não. A ovelha se alimenta de pastagem nova. Então os pastores lá na região da Palestina, o que eles fazem, irmãos? Perdão. O que eles fazem na região da Palestina? Eles pegam, então, irmãos, como diz o gaúcho, tem os piquetes, eles preparam piquete de um lado, preparam o piquete do outro, então deixam uma pastagem baixinha ali, e depois eles trocam as ovelhas, quando está terminando ali, botam a ovelha numa pastagem nova, e ficam ali tratando das ovelhas. Ei, irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, tem muita gente por aí, querendo empurrar, irmãos, tem muita gente querendo por aí, irmãos, lançar para a igreja qualquer tipo de pasto, qualquer tipo de alimento, mas graças a Deus que ainda existe uma igreja que ainda foi lavada, redimida pelo sangue bendito do Cordeiro, e não aceita qualquer coisa não, mas come pasto verdinho, come pasto verdinho. Tem muita comida enlatada servindo por aí. Ei, irmão, a verdadeira mensagem, ela tem que ser buscada no joelho, em santificação diante do Senhor, porque a igreja, o ovelha, o rebanho do Senhor, ela está aqui, precisa se alimentar, mas não pode comer qualquer coisa não. Ei, irmão, seja exigente, não ouça qualquer coisa e aceite de qualquer maneira não. Ei, irmão, observa, se a Bíblia Sagrada diz que é, aceita, mas se não é, diz que não dá. Parece que está começando a ficar meio apertado o negócio, né? Aleluia. Parece que está começando a apertar um pouquinho o negócio. Eu quero dizer para você nesta noite, irmão, eu não vim aqui pregar para dizer que está acontecendo isso aqui, mas eu vim aqui nesta noite para trazer uma palavra de alerta para a noiva do Cordeiro neste lugar, para que você fique atento, apercebido e entendendo que Jesus está às portas para buscar sua igreja. Aleluia. Quando então, irmãos, na região da Palestina, eu descobri lá também, lendo um pouco, irmãos, eu descobri que na região da Palestina, os pastores de ovelha, além de se preocupar com os lobos, com o leão, com o urso,
e ataca o rebanho. O pastor de ovelha tem que ter uma outra preocupação. Existe uma serpente na região da Palestina, e ela tem aproximadamente entre 22 a 25 centímetros. Ela não dá mais que um palmo assim dos meus. Meu palmo tem 24 centímetros, não dá mais que isso aqui, o tamanho dessa serpente. Sabe o que acontece, irmãos? Ela entra no meio da pastagem onde as ovelhas estão. Ela cava um buraco, ela faz uma toca, e ela entra de ré, irmãos, dentro dessa toca, e ela fica escondidinha no meio da pastagem. A ovelha, irmãos, ela vem pastando, vem comendo pastinho, vem se alimentando. Mas aí, irmãos, quando ela chega perto de onde está a toca dessa serpente, acontece o que? A serpente vem e pica na ponta do focinho da ovelha. E esse veneno dessa serpente, quando a ovelha é picada, ela fica então envenenada. Aí, irmãos, existem 3 consequências que começam a acontecer quando a ovelha é picada no meio da pastagem. Primeira coisa, irmãos, que acontece quando a ovelha é picada, ela perde o paladar. A ovelha envenenada, ela perde o paladar. Ela se alimenta de qualquer coisa. Ela não se preocupa mais com o que vai comer. Ela não avalia mais o que ela tem na sua frente. A ovelha que não comia pasto seco, a ovelha que não chegava perto do ortigão, a ovelha que não chegava perto do picão, do carrapicho, ela não se preocupa mais com isso. Ela vai lá até tentar comer o ortigão, ela chega lá e tenta até chegar perto para derrubar o pé do picão. Não, mas agora, irmão, porque ela está envenenada. Na segunda coisa que acontece, irmãos, quando a serpente, depois do veneno da serpente começa a fazer efeito, ela perdeu o paladar. A segunda coisa, irmãos, ela começa a perder a audição. Ela perde a audição, ela fica surda. O pastor fala, o pastor chama, o pastor orienta, o pastor diz vem, o pastor diz não vai, o pastor diz fica, mas é a mesma coisa que não ouvir, é a mesma coisa que não entender, porque ela está envenenada, ela ficou surda. A segunda, a terceira coisa, irmão, que acontece, ela fica cega, começa a perder a visão. Segundo a medicina, irmão, segundo os estudiosos, ela começa, a primeira coisa, a ficar com a visão assim, meia turvada, e ela já não enxerga, perde o rumo, perde a direção. Ela vem, ela se bate na cerca de arame farto. Irmão, para quem morou no interior, que nem eu, sabe que a cerca para segurar a ovelha, irmão, para tentar segurar os animais ferozes, a cerca, a distância do arame farto é dessa alturinha uma da outra, mas a ovelha perde a visão, ela perde a audição. O pastor está dizendo não vai, para um pouquinho aí. Ela vai e se debate na cerca, ela se rola no meio do picão, da pega-pega, do carrapicho, ela começa a ficar... Mas agora, irmão, tem um detalhe: o pastor observa, o pastor presta atenção no que está acontecendo, e quando o pastor veja o que está acontecendo, aí vem o segredo aqui agora. O pastor vai, irmãos, sai atrás da ovelha. Ela está surda e ela está praticamente cega. Ela já não reconhece mais a voz do pastor. Ela já não sabe mais quem é que está querendo pegar ela, quem é que está querendo colocar a mão nela. Então ela foge, ela se joga para um lado, se joga para o outro. E quando o pastor bota a mão nela, pensa no berreiro, pensa no griteiro que ela faz. Mas o pastor tem que pegar, o pastor tem que segurar. Irmãos, e como diz o gaúcho lá, tem momentos que tem que botar no chão e tem que atar, tem que maniar, segurar o pezinho, segurar a mãozinha. Para quê? Para arrancar o carrapicho, para arrancar o picão, para tirar a pega-pega. Porque a ovelha, irmãos, tem que ter lã bonita, lã pura, lã branca. Ovelha não pode estar cheia de carrapicho. Ovelha não pode estar cheia de picão. Ovelha tem que estar limpa.
Mas agora, chega o momento que o pastor identificou, é o pastor que tem que limpar. Aí, ela está cega, ela está surda, perdeu o paladar e está comendo qualquer coisa. Já comeu alguma coisa que além do veneno da serpente, ela acabou se intoxicando também. Aí quando o pastor tem que limpar, ela esperneia, ela reclama, ela diz que não está bom, ela diz que o pastor é ruim, ela diz que o dirigente não presta. Amagashui, nemagai, degero shebegaha. Degedum bagangu yashui begahaia. Amagandu de bagandu yagashui de baganda mar. Anai gasui gadega bahai. Talvez, irmão, você está pensando assim, irmão Paulo estava esperando hoje um culto de fogo, de glória, de unção, de autoridade. Ei, irmão, te prepara.